Muito bom dia, tá começando o Refil, eu sou o Arthur Gubert, hoje é terça-feira, dia 11/11 de 2025. Pra você, essas sequências numéricas fazem algum sentido? Eu digo, além de dizer que dia é hoje? Pois então, se fizer, faça um pedido, se não, presta atenção porque eu vou te deixar cheio de assunto, começando te contando a história sobre como ativistas usaram memes, Discord e TikTok para derrubar o governo do Nepal e para eleger um novo líder. Isso aconteceu há poucas semanas atrás e é uma história fascinante. Vou te dizer também por que é que mulheres consideradas lindas se apaixonam por homens feios. Tenho certeza que tem um monte de homens se identificando agora aí. Tem também o luxo silencioso, lembra dele? Aquela tendência, quiet luxury? Pois então, já era. Você vai ficar sabendo hoje qual é a nova tendência de consumo da geração Z. E para fechar, duas. A primeira é sobre câncer coloretal. Este tipo da doença está crescendo entre jovens no mundo todo e agora a ciência sabe a razão. E para fechar, qual cerveja tem gosto melhor? A de garrafa ou a de latinha? Primeiro deixa eu fazer o refil do meu café. Para ter acesso ao café especial da All Brother, você clica no link que está na descrição do episódio, no Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Usa o cupom REFIL e ganhe desconto na sua assinatura. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programinha humilde, honesto e com a pretensão de te deixar uma pessoa cheia de assunto, aumentando o seu repertório de segunda a sexta às 6 da manhã. Vamos começar falando sobre essa história do Nepal? Faz algumas semanas já que aconteceu, né? E parece ficção, né? Mas foi real. Essa geração inteira, geração Z, conectada pelas redes sociais, especialmente Discord, TikTok, usando VPN, né, para mascarar a conexão, derrubaram o primeiro-ministro e ajudaram a escolher o substituto. Vamos entender como é que começa essa revolta da juventude contra o governo do Nepal. Bueno, tudo tem início com vídeos de ostentação dos filhos dos políticos, que exibiam luxo nesse país que é marcado pela pobreza, né? E a raiva explodiu quando o governo tentou bloquear as redes sociais, usadas pela gurizada, justamente para expor esses luxos aí. Os jovens bypassaram a censura ali em poucos minutos, né? Já descobriram como fazer para se conectar na internet apesar dos bloqueios. E nesse ritmo frenético aí de servidores, as hashtags viraram convocação, as ruas ficaram lotadas e o caos tomou conta de Katmandu, a capital lá do Nepal. Esse movimento nasceu online, mas terminou nas ruas, né, com confrontos, inclusive mais de 70 mortos. E a repressão só aumentou a fúria. No Discord, 150 mil jovens se organizaram em tempo real para protestar, se proteger e ajudar uns aos outros. Os moderadores dos grupos coordenaram resgates, doação de sangue, rotas de fuga e a cada notificação, uma nova decisão. Informação e adrenalina se misturavam e a geração que cresceu jogando online agora fazia política do jeito que sabia, com velocidade, memes, improviso e colaboração. E quando o governo caiu, aí a responsabilidade bateu forte, né? Porque sem líderes tradicionais, sem partidos por trás, os ativistas foram chamados pelo exército para decidir o futuro imediato do país. Esses jovens, que até dias antes eram apenas usuários comuns, foram colocados diante da tarefa de recomendar um nome para o cargo mais alto da nação. A democracia, pela primeira vez, passou por um chat de voz. Teve vários emojis nas enquetes improvisadas. Avatares anônimos votando freneticamente. Caótico, sim, muito caótico, mas também profundamente representativo para aquele momento. E no fim, a escolhida foi a Sushila Karki, que é ex-chefe da Suprema Corte, uma figura respeitada pela sua atuação contra a corrupção e desigualdade. E 3 dias depois, ela já estava assumindo como primeira-ministra interina. Enquanto o parlamento queimava do lado de fora, por dentro começava um governo nascido de uma revolta digital. Para os jovens envolvidos, essa foi a prova de que a imaginação política não precisa seguir o manual antigo. A revolução pode começar no feed, ganhar força num servidor de Discord
e terminar num juramento oficial de uma nova primeira-ministra. O futuro, porém, segue em aberto, né? Porque o movimento lá no Nepal ainda é descentralizado, fragmentado e vulnerável à desinformação e infiltrações. Tem entusiasmo, mas também tem medo, né? Como transformar esse impulso numa estrutura que funcione, né? Como garantir representatividade num país onde a internet ainda não chega a todos? Como manter a força de um levante sem perder a moral? A geração Z abriu uma porta inédita. O que vem depois, ninguém sabe, mas a coisa ficou clara. A política nunca mais vai ser só nos prédios, né, do governo. Elas também acontecem nos chats. E é muito interessante observar esse movimento do Nepal, porque se a gente olha para a história recente, a gente tem também a Primavera Árabe, né? Que foi a mesma coisa, só não foi tanto com redes sociais bem organizadas, era mais usando o Twitter. Mas aquilo que começou numa praça da Tunísia acabou se estendendo para várias outras autocracias na Península Arábica e no norte da África, porque caiu o governo na Tunísia, onde tudo começou, caiu o governo no Egito, caiu o governo em um monte de lugar onde a juventude se organizou para derrubar. E não é só história recente não, tá? As gerações mais novas são as responsáveis por derrubada de poder e reorganização de estrutura de governo em várias épocas da história. A gente precisa sim aprender com os mais velhos, mas também é muito interessante olhar para quem é mais novo do que a gente, ver o que eles estão fazendo e se inspirar na mudança que eles provocam. É, amigo, muito interessante. Vamos seguir nesse assunto de juventude? Porque a geração Z, que está derrubando o governo no Nepal, acabou de inventar um termo, mais um termo, que vira espelho do nosso tempo, né? Algo que a gente olha e se reconhece. É o Shrekking. Você não ouviu errado não, inspirado no Shrek. Virou uma forma divertida de explicar por que é que tantas mulheres, inclusive as mais famosas do mundo, estão se apaixonando por homens feios. Presta atenção nisso, porque eu tenho certeza que tu, perto da tua mulher, deve ser um bicho. Pelo menos aqui na minha casa é assim que acontece. Minha mulher é uma diva, maravilhosa. Ainda bem que minhas filhas puxaram ela, porque assim, eu de perto não é legal. E de longe parece que eu tô de perto. Bom, esse fenômeno aí de lindas pegando feios ganhou força quando fãs começaram a questionar os parceiros da Selena Gomez, da Beyoncé, da Lana Del Rey, da Ariana Grande. Se for olhar os namorados dessas minas aí, pá, é brabo o negócio. De repente, o feed se encheu de debate sobre aparência, padrões, desigualdade estética e um cansaço coletivo com o ideal do príncipe encantado. Bom, por trás do humor tem coisa séria. Tem desgaste emocional, por exemplo. Porque por décadas as mulheres foram cobradas para performar a beleza, né? E beleza acabou virando uma moeda no amor. E o Shrekking aparece como uma recusa silenciosa desse script. Quando uma mulher escolhe alguém fora do padrão, o público surta, porque vê ali uma quebra de hierarquia. Como assim essa mina tão gata tá com esse cara? E no fundo, esse incômodo revela muito mais sobre quem olha do que sobre o casal. Agora, do lado psicológico, o fenômeno também toca em seguranças. Algumas mulheres admitem que se sentem mais seguras ao escolher parceiros que não chamem atenção. É os caras que são feios mesmo, né? Como se isso reduzisse a ameaça do abandono. É a armadilha aquela que a gente já sabe, né? Quando a escolha é motivada pelo medo de perder, o amor vira proteção e não encontro. E o afeto se baseia no controle, não na reciprocidade. É uma tentativa de evitar dor, mas que pode impedir profundidade. Historicamente, vivemos presos a modelos rígidos de beleza, construído por imagens e narrativas que moldaram o imaginário desde o século XIX. O galã, bonito, imponente, perfeito, começa a perder apelo. Hoje, o que importa mais é presença, humor, maturidade emocional. Tudo isso conta muito mais do que rosto de catálogo de revista. O charme mudou de lugar. E isso ameaça um sistema inteiro que sempre disse que a aparência masculina era opcional e que a aparência feminina era obrigatória. O Shrekking, né, no fim,
funciona como um espelho cultural, ele expõe contradições, inseguranças, filtros internos e desloca a conversa para o que realmente importa, né? O que sustenta uma relação não é estética, é vínculo. E a pergunta que fica, e que dói mais, é levantada pelos historiadores. Se homens podem ser feios sem perder valor, por que é que as mulheres ainda não podem? Dilemas. Vamos seguir nessa toada de geração Z, porque tem um artigo muito interessante sobre o Estadão. A gente viu, até pouco tempo atrás, uma tendência de consumo que parecia bastante duradoura, que era o Quiet Luxury, né? Que era usar roupa que, sei lá, tu não sabe que marca é, de tão cara que ela é. Isso era uma revolta contra a apropriação que muitos, pobres fizeram dos símbolos de ricos. Quem mais a gente via usando Gucci não era quem tinha dinheiro para comprar Gucci original, era quem comprava Gucci falsificada. Só que agora a geração Z se afasta desse luxo silencioso e encontra um contraste em uma nova forma de consumir. Marmita em casa e lambutã na rua. É isso mesmo. Os jovens estão cortando essas pequenas indulgências diárias, esses gastos diários e guardando dinheiro para um item que faça barulho. Uma bolsa, um relógio ou o lambutã, que é esse sapato de salto alto de sola vermelha, né? É uma reedição moderna do consumo conspícuo, descrito pelo Veblen, né? Um teórico do consumo, da compra, dos símbolos culturais. Só que através dos algoritmos, dos influenciadores e dos feeds altamente personalizados que guiam cada decisão de consumo. Esse luxo silencioso foi perdendo espaço e agora o que vale é a peça que comunica estilo, esforço e visão. Marcas de fast food estão sentindo o impacto, porque enquanto empresas de moda e luxo veem um boom de jovens compradores, aquelas coisas feitas às pressas, como a comida e as roupas, acabam perdendo espaço entre os jovens que não querem mais consumir esses produtos, né? Para essa geração, uma peça de destaque não é só vaidade, é símbolo de autocontrole. Eles economizam no trivial para investir no icônico. As solas vermelhas voltaram como um ato de presença, um desconforto transformado em status. E os relógios suíços aparecem nos pulsos masculinos como sinal de que o tempo literalmente é uma moeda social. Nas redes, o desejo se molda pela estética aspiracional, né? Tem até uma trend dominando o TikTok que é o Natal Ralph Lauren Vibe, que mistura uma elegância clássica com criatividade de brechó. Essa opulência acessível é menos sobre riqueza e mais sobre repertório visual. Os jovens exibem bom gosto com eficiência, recriando símbolos de status sem pagar o preço da elite. O efeito da curadoria digital é poderoso. 65% dos consumidores da geração Z descobrem moda via redes sociais. E muitos compram no impulso do algoritmo. A cultura do influenciador amplifica tudo, né? Não se trata mais de marcas que comunicam. São pessoas e suas rotinas, seus closets, suas recomendações intermináveis. Isso que vai construindo o desejo por determinado produto. O marketing nunca desliga, né? Ele vive na página ali no Pra Você, no For You do Instagram, alimentado por dados e por engajamento. E isso cria uma dinâmica meio paradoxal, né? É uma geração financeiramente pressionada, com altos custos de vida, mas que se sente compelida a performar essa sofisticação como parte da própria identidade. E o espetáculo começa cada vez mais cedo, porque crianças economizando para comprar skincare caro, meninas imitando influenciadoras adultas, queimaduras causadas por produtos anti-envelhecimento que deveriam estar a décadas de distância dessas crianças aí. A iniciação precoce na estética do consumo ostentatório mostra que, no fundo, a motivação permanece a mesma que o Veblen, esse que eu comentei no início do assunto, identificou lá em 1899. A busca não é pelo bem, pelo produto em si, mas pela evidência de distinção, né, que ele representa. A prova invisível de que você representa algo ou pertence a algum lugar que você não pertence. É a famosa compra por aspiração, por desejar comunicar
pertencer a um grupo que você originalmente não faz parte. Assunto sério agora, tá? Importante, lá da National Geographic, porque o número de casos de câncer coloretal em adultos jovens tá subindo no mundo todo. E até agora ninguém sabia dizer direito o porquê. Uma pista importante veio de um estudo recente. Uma toxina produzida por algumas bactérias do intestino, chamada colibactina, pode estar ligada ao surgimento mais precoce dessa doença. Essa descoberta não resolve tudo, mas adicionou uma peça bastante importante ao quebra-cabeça. Pesquisadores analisaram quase 1.000 tumores de pacientes de vários países e encontraram esse padrão. Quanto mais jovem o paciente com câncer de cólon, maior a presença das mutações associadas à colibactina. O mais surpreendente é que esse rastro de dado no DNA parece ter começado cedo, ainda antes dos 10 anos de idade. Ou seja, uma agressão no microbioma infantil pode antecipar em décadas o aparecimento dessa doença. Apesar de forte, essa associação não prova que a toxina é a causa do câncer coloretal. Existem muitas variáveis: dieta, ambiente, antibióticos da infância, né? Também importam bastante. A amamentação, o modo de nascimento, tudo isso molda o microbioma infantil. E nem todas as pessoas que têm bactérias produtoras de colibactina desenvolvem o câncer. O que se sabe até agora é que, em certos contextos, essas bactérias podem ganhar vantagem e causar mais danos do que deveriam. É complexo e ainda tem muito o que investigar. Os próximos passos dessa pesquisa podem transformar prevenção e diagnóstico, tá? Cientistas acreditam que no futuro os probióticos específicos que serão produzidos podem expulsar as bactérias problemáticas antes que elas causem estragos. Outra possibilidade é um exame de fezes capaz de identificar mutações ligadas à colibactina e antecipar o início da triagem, talvez décadas antes do recomendado hoje. É uma ideia que pode salvar vidas, mas ainda precisa de estudos longos e acompanhamento real. Enquanto os cientistas avançam, o que dá para fazer no presente é cuidar dos fatores que a gente já conhece, que é uma alimentação equilibrada, menos alimentos ultraprocessados, mais fibras, mais atividade física e reduzir álcool e tabaco. E acima de tudo, atenção aos sinais: dor abdominal persistente, sangramento, alteração do hábito intestinal, emagrecimento inesperado, nada disso deve ser ignorado. O câncer precoce pode ser raro, mas não é impossível. E quanto mais cedo é detectado, maiores as chances de um tratamento eficaz. Esse é o câncer que vitimou a Preta Gil recentemente. Foi câncer coloretal. Ana Maria Braga teve esse câncer. Mário Covas, político, teve esse câncer, né? Então, a gente não brinca quando o assunto é doença. Se você perceber alguma coisa diferente aí no seu intestino, né, ou de uma maneira geral, no seu corpo, na sua saúde, procure um médico imediatamente. Vamos fechar uma enquete que eu fiz lá no grupo do Refil. Você acessa o grupo do Refil pelo link que tá na bio do Instagram, ou também aqui na descrição do episódio, tá? Eu perguntei pra galera, deixa eu até abrir a tela aqui. Eu perguntei pra galera qual cerveja tem um gosto melhor, se é a cerveja de garrafa de vidro ou a de latinha. Bom, 98% votou que a cerveja de garrafa tem um gosto melhor. E agora a gente vai lá para Sunday Times Magazine, porque essa velha pergunta aí já teve uma resposta óbvia, que é a mesma da enquete do grupo do Refil. A garrafa é melhor. Além de ser melhor, era classe, e a lata era bagunça. Mas deixa eu te falar, isso aí mudou. A lata deixou de ser a vilã dos anos 90, perdeu o gosto metálico graças a novas camadas internas e virou a queridinha das cervejarias artesanais. O preconceito permanece, como a gente pode ver, mas a tecnologia mudou o jogo. Vamos falar de dados agora? Quando o assunto é sabor, sabe quem leva vantagem? A lata. Primeiro porque a luz do sol é inimiga da cerveja, especialmente das que levam mais lúpulo. Raios ultravioleta quebram compostos e criam aquele cheiro de cerveja choca, que deixam qualquer gole triste, né? O vidro claro da garrafa não protege nada. O vidro verde ajuda um pouco,
E o marrom é melhor, mas ainda perde da latinha, que bloqueia 100% da luz. Agora vamos falar de ar, né? Tampas de garrafa de vidro deixam entrar mais oxigênio, que envelhece a bebida, traz notas de papelão. E a lata, meu irmão, hermética, mantém tudo fresco. Mesmo assim, a percepção engana. Quando as pessoas veem de onde a cerveja veio, preferem a garrafa. Quando não veem, a lata ganha ou empata. Isso é pesquisa. O gosto não muda, o rótulo que muda a mente. O visual pesa tanto quanto o aroma. E falando em visual, as latas viraram tela, né? Tem vários prêmios de design, né? Artes maravilhosas sendo feitas em latas. Os caras estão chamando artistas pra desenhar. Inclusive, não é cerveja, mas vocês já viram que lindas são as latas de Eleve da Fruc, do energético? Tem até umas que se você aponta a câmera do celular, ela se anima, muito legal. Fora as inúmeras latas de cerveja artesanal que tem rótulos lindíssimos. Isso é muito bacana. Agora, olhando para a questão ambiental, tem debate, tá? Porque o alumínio da latinha vem de uma mineração pesada e o vidro vem de um processo um pouco menos agressivo. As duas são recicláveis, né? Nenhum é um herói absoluto. A lata é mais leve, empilha melhor, polui menos no transporte. A garrafa tem história e tem charme. Estudos existem dos dois lados e nenhum fecha o veredito. O planeta não escolheu ainda, então a gente segue no meio do caminho quando o respeito é ambiente. Mas no final, falando sobre gosto, falando sobre possibilidades de manter a frescura da bebida, a lata sai na frente. E a razão pelo qual as pessoas preferem garrafa? Puro marketing. As principais vendedoras de cerveja do mundo vendem em garrafa e trabalham muito bem as suas propagandas. Então, não é que tu gosta mais da cerveja de garrafa porque o gosto é melhor. É porque você foi enganado pela propaganda. Terminando o programa de hoje, te convidando para voltar amanhã. Espero que você tenha escutado coisas aqui que não tenha escutado em lugar nenhum, porque a proposta do Refil é essa, te trazer assuntos que não vão aparecer na sua timeline assim tão rapidamente, beleza? Não te esquece de seguir lá no Instagram, @RefilPodcast. Tem também o canal de YouTube, onde você se inscreve, dá o like, e no Spotify e Apple Podcasts você segue, você compartilha, você mostra pros seus amigos, se exibe com eles, diz que é aqui que você se informa. Porque eu tenho certeza que depois que começou o Refil, você começou a perceber, né? Como fica cheio de assunto para participar de qualquer conversa. Amanhã às 6 da manhã tem programa novo. E se você estiver no grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição e lá na bio do Instagram, eu vou mandar para você fresquinho, às 5h59 da manhã, os assuntos do dia com os links das fontes. Além de você poder participar do grupo Refil Livre e das enquetes que me ajudam a nortear o programa. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.